Oi pessoal, tudo bom? Segunda parte de estatística, tá bom? A terceira parte daí a gente precisa de bastante concentração, que é um pouquinho mais complicado, tá bom? Mas é muito útil. Qualquer universidade que vocês decidirem ir, vocês terão a ideia de universidade é pesquisa, então se tu não souber fazer uma estatística de uma pesquisa, não precisa nem ir para a universidade, certo? E a gente está entrando nessa ideia de pesquisa aqui, ó, tá? Com estatística. Não importa o curso, qualquer curso vocês vão ter estatística, então é importante. O que a gente vai ver hoje é frequência absoluta e frequência relativa, tá bom? Então eu fiz uma pesquisa aqui, ó, com 10 pessoas, né, sobre nacionalidade. E descobri que 6 eram brasileiros, 3 eram soviéticos e 1 era argentino. Sempre tem um castelhano no meio, né? Tá, daí eu vou montar uma tabela de frequência, certo? A frequência é a quantidade de carinha, a gente chama de frequência absoluta. Ó, tem 6 brasileiros, os 6 brasileiros é a frequência absoluta. Aí eu vou montar uma tabela com o que eu queria da minha pesquisa, que era nacionalidade, a frequência absoluta e a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É passar esse dado aqui, ó, para porcentagem. Ah, professor, sempre porcentagem? Não, poderia ser fração, decimal, mas o mais usado é porcentagem, tá bom? E é até mais fácil, é mais entendível. Então, aí eu montei aqui a minha tabela de frequência, ó, brasileiro, aqui a nacionalidade brasileira, tu tem 6 carinha, frequência absoluta. Eu já percebi que, ó, são 6 mais 3 mais 1, tem 10 pessoas na pesquisa, isso é 100% em porcentagem, né? Aí eu tenho que descobrir quanto que vale 6 pessoas de 10. A matemática é bem simples quando a gente não quer complicar, ó. É simples, ó, como é que eu passo para porcentagem? Eu pego essas 6 pessoas e divido por 10, ó, muito simples. Pega essa parte e divide pelo todo. Dividindo isso, deu nesse caso aqui, ó, 0,6. Isso é decimal, poderia ser, mas o legal é porcentagem. Então eu multiplico por 100, porcentagem é por 100, né? E automaticamente o resultado é porcentagem. Deu 60%, eu jogo aqui na minha frequência relativa. Aí eu vou fazer tudo de novo, né, com o soviético. Eu vou pegar 13, dividir por 10, vai dar 0,3, multiplico por 100, passo para porcentagem, 1 divide por 10, dá 0,1, multiplica por 100 e vira porcentagem. E, obviamente, né, a porcentagem tem que fechar 100%, assim como a soma deles deu um total de 10. 10 corresponde a 100%, ok? É bem simples, mas depois vai ficar um pouquinho complicado, tá bom? Porque a gente vai fazer por agrupamento. Então, eu precisava que vocês tivessem uma boa vontade de fazer isso aqui, porque é a base, né? Depois que a gente ir aprendendo a base, vai ficar mais fácil aprender as coisas um pouquinho mais complicadas, tá? E aí inventei umas histórias aqui, ó. Uma pesquisa, time de futebol. 8 torcem para o Juventude, 6 torcem para o Cruzeiros, 4 para o Fluminense e 2 torcem para o Caxias. E quero que vocês construam uma tabela de frequência, ok? Igual essa aqui, ó. Daí é só isso. Outra pesquisa, idade de alunos. Aqui tem bastante, ó. Ana, 14 anos, Alberto, 14, Carlos, 16, Cláudio, 15, Eduardo, 14, Flávio, 15, Geraldo, 14, Gilberto, 15, Lúcio, 14, Mateus, 16, Fernanda, 16, Lucas, 15, Camila, 15, Ataíde, 14, Fabrícia, 14, Renato, 14, Dalvane, 14, Stephanie, 14, Júlia, 14 e Laura, 14. E o que eu quero que vocês façam com essas informações? Construam uma tabela de frequência idêntica àquela lá, tá beleza? Tá? Seguindo o baile. Mais uma pesquisa aí para passar a tarde, né? Senão é muita pouca coisa, aí só na vida boa não dá. Pesquisa com um grupo de 200 pessoas sobre futuras profissões, ó. E resultado,
medicina 80 pessoas, odontologia 50 pessoas, direito 40 e publicidade 30. E eu preciso que vocês construam essa tabela de frequência, né? A ideia é a gente praticar um pouquinho essa ideia de frequência absoluta e frequência relativa. Tá legal? E daí seria isso para hoje, tá bom? Ok? Grande abraço.